E aí, pessoal, o objetivo aqui no canal é a gente começar a falar um pouco sobre estatística. Tudo bem você saber fazer Dash no Power BI, trabalhar com R, trabalhar com Python, trabalhar com Excel, o que seja, mas o mais importante por trás é você entender o que você está fazendo, é entender sobre estatística. E o objetivo aqui é esse, que você não seja um apertador de botão, então você precisa entender. E aqui nesse vídeo a gente vai falar, vai ser a introdução, vai ser o básico, então eu vou falar um pouco sobre moda mediana, média, variância do tipo padrão, para você ter entendimento dessas medidas centrais. E a gente vai entender nesse pequeno banco de dados. São só cinco, mas aí eu vou escrever a fórmula para vocês, vou mostrar como fazer no Excel. O Excel só é a validação do cálculo. E aí você pode fazer em qualquer ferramenta. Você pode pesquisar. Usa lá o GPT, que é muito fácil. Como fazer a moda no Python, como fazer a média no Python, no R, no Power BI, que seja. Mas a ideia é que você entenda o que está se passando por trás. Então, bora começar falando da moda. Moda é o número que mais se repete. Então, eu olhando para o meu banco de dados, como é pequeno, eu posso dizer que é o 5. Ele se repete duas vezes. Mas eu posso fazer isso no Excel, bora confirmar. Eu faço isso como modo. Ele até informa aqui que é uma antiga versão. Vou clicar aqui, vai voltar em cima, vou apertar o Enter. E aí, confirma que é o 5. E aí, como é que eu faço a média? A média nada mais é do que a soma de todas as observações dividido pela contagem dessas observações, ou seja, pelo número de observações. E aí, como é a fórmula da média? Só para a gente ficar sabendo. E aí, a média tem x barra, quando eu estou falando de amostra, ou mi, quando eu estou falando de população. Nesse caso, a gente vai tratar isso aqui como população, eu não estou fazendo uma amostra de nada. O nosso banco de dados são cinco pessoas somente. Então, eu tenho o somatório de i igual 1 até n de xi, que é meu xi, cada observação. E isso tudo dividido pelo n, que é o meu número de observações. Então, eu vou ter 10 mais 5 mais 4 mais 6 mais 5. E tudo isso dividido por 5. Então, eu tenho 10, 20, 30. 30 dividido por 5, isso é igual a 6. E aí eu achei minha média. Bora confirmar isso. Igual média, shift Ctrl para cima, apertei Enter, 6, confirmou. Agora a mediana, como é que eu faço? A mediana é o número central, é o número do meio. Quando eu tenho cinco observações, então eu tenho, ó, e aí eu vou organizar aqui, 4, 5, 5, 6, próximo é 10, 10. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o meu número do meio? Estou falando de banco de dados ímpar. 5. Por que eu sempre falo que ele é a média central, que está no meio? Por quê? Porque 50% dos meus dados estarão para lá, 50% dos meus dados estarão para cá. Só de você saber a mediana, que ela é o número do meio, isso te informa muita coisa. E aí, beleza. Se eu tivesse não tivesse esses 5 aqui, fosse 4, 5, 6 e 10. Como é que eu ia fazer? Quando você tem um banco de dados par, você pega os dois números do meio, soma, que daria 11, e divide por 2, ou seja, 5,5. Então estaria aqui, ó. Então, 5,5, 50% dos meus dados para lá, 50% dos meus dados para cá, concordam? Tem dois para lá, dois para cá. Fechou. E agora, então, bora fazer aqui, ó. Mede, só para confirmar. Fechei 5 que a gente calculou aqui, beleza? Vou só apagar isso daqui para eu ter mais espaço. E aí vamos calcular a variância. O que é a variância? É a variabilidade dos dados. O desvio também é, só que qual a diferença? A variância, ela geralmente vai ser um número maior, e o desvio, porque é a raiz quadrada da variância, ele vai trazer esses dados mais próximo da medida que você está trabalhando ali. Porque as variâncias, às vezes você está trabalhando em milhares, ela vai dar em bilhares, bora dizer assim, na casa do bilhão. Então, sei lá, estou trabalhando com centenas, vai dar em milhares. Então, ela é desproporcional, porque ela joga
variabilidade de forma que é alta. Quanto menor a variabilidade, ou seja, a variância, quanto menor a variância, desculpa, menor a variabilidade. É consequência, por isso o nome. E o desvio padrão traz isso mais próximo. E aí a gente vai entrar naquela questão do normal. Quantos desvio padrão abrange minha população? Mas isso é um assunto para uma outra hora. Bora fazer a variância. Qual é a forma da variância? Variância igual a média, ela tem duas nomenclaturas. Ela tem assim ou S2. Essa população, vou botar aqui pop, e aqui para amostra. Não sei se vocês estão por dentro do conceito de população e amostra. Mas bora se dizer, bora fingir que isso aqui é uma bola, que aqui é minha população e minha amostra é um pedaço do todo. Então, essa amostra tem que refletir inferencialmente a minha população. Isso acontece muito quando? Pesquisa eleitoral. Eu faço, pego uma parte da minha população, imagina, o Brasil tem 200, mais de 200 milhões de pessoas. Eu ir na casa de 200 milhões de pessoas toda semana para dizer, para perguntar para ela, "E aí, você vai votar em quem?" Não é possível, o custo disso seria alto e é inviável ir toda semana, porque daqui que eu faço toda a coleta de dados, faço todo o ETL, faço todo o tratamento, quando eu for dar essa informação, as eleições já passou. Então, isso é feito por amostra. E aí, bora voltar aqui, vou apagar tudo isso aqui, ganhando espaço, e bora fazer o cálculo da variância. Igual, cadê o pronto? Deixa eu montar aqui a forma para vocês poderem entender. Somatório, vou usar a fórmula da população de igual 1 até n, abre parênteses, xi menos a média, tudo isso dividido pelo meu n. Quem é o meu n? 5, a gente já sabe. Então, como é que vai ser essa fórmula? Vai ser 10, desculpa, ao quadrado. 10 menos, minha média é 6, 6 ao quadrado, mais 5 menos 6 ao quadrado, mais 4 menos 6 ao quadrado, mais 6 menos 6 ao quadrado, e por último, 5 menos 6 ao quadrado. Tudo isso dividido por 5. E aí, bora. 10 menos 6, 4 ao quadrado, 16. 5 menos 6 menos 1 ao quadrado, 1. Mais 4 menos 6 menos 2 ao quadrado, 4. Mais 6 menos 6, 0 ao quadrado é 0. 5 menos 6, 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Tudo isso ainda dividido por 5. Então, eu tenho 20, 22. 22 dividido por 5. Vamos fazer o cálculo aqui. Igual 22 dividido por 5 dá 4,4. E aí eu tenho minha variância. Bora calcular aqui no Excel para ver se está tudo certinho. Variância populacional. Selecionar aqui. 4,4. Como diz o professor Fávero, graças a Deus. Deletar tudo isso aqui. E aí, bora deletar isso aqui. Qual o objetivo? O desvio padrão é o quê? É a raiz quadrada disso aqui. Desvio padrão também tem duas nomenclaturas. S, amostral, ou esse desvio aqui. Qual a diferença? Para variância, olha lá, variância, ele está ao quadrado. Pronto, então o que é que a gente vai fazer? Esse quadrado sai daqui para cá. E aí eu encontro o meu desvio padrão. Então, raiz quadrada de 4,4, bora fazer isso aqui. Botar aqui, qual raiz 4,4, 2,09. 2,09. Bora confirmar. Desvio
Padrão, epa, populacional, 2,09, graças a Deus. Então, tá aqui entregue, a gente conseguiu ver moda, média, mediana, variância, desvio padrão. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Agora você pode ir na ferramenta que você preferir, fazer o cálculo e entender o que está se passando por trás.